Presidente, agradeço a todos os vereadores aqui presentes, vereador Rodrigo, vereador João Marcos, vereador Brito, vereadora Zirleide e o presidente Siqueirinha. Eu quero iniciar minha fala aqui fazendo um protesto nessa tribuna, senhor presidente. Lamentando que essa Casa Legislativa, que só tem sessão uma vez por semana, os vereadores não fiquem aqui até o final da sessão, todos os vereadores. Tivemos a justificativa hoje do vereador João Taxista, que não pôde vir, porque teve um compromisso fora. Mas os demais vereadores que vieram para a sessão e que se retiram da sessão, senhor presidente, Everaldo Lira também justificou a ausência, né? Mas os demais vereadores, senhor presidente, e senhores vereadores, eu quero fazer um protesto porque praticamente quase que fica inviabilizado a votação de requerimentos e projetos na noite de hoje pela ausência dos vereadores. E alertar o senhor presidente dessa casa que a presença do vereador na sessão da Câmara não é só assinar o livro e ir embora, não. A presença do vereador é do início ao final do expediente, inclusive votações. Nós temos dois projetos para votar aqui, um importante do Instituto, né, e o outro projeto. São dois projetos para serem votados que, por um apelo, a gente não teve comprometidas as votações na noite de hoje. Então eu quero registrar o meu protesto. Uma cidade feita Arco Verde, com quase 80 mil habitantes, vereadores eleitos, que fazem seu pronunciamento na Câmara, lancham, comem aqui e depois vão embora. Acho que só vieram lanchar. Só estão vindo jantar, viu, presidente? Os vereadores aqui dessa casa. Eles estão jantando e indo embora. Então está sendo muito nocivo aqui. Está sendo muito nocivo aqui esse buffet que está sendo servido aqui, porque os vereadores comem e vão embora. Quero registrar o meu protesto. Nós estamos aqui para cumprir com o nosso papel, com o nosso mandato. Não é falar para a plateia, não. Não é chegar aqui porque a casa está com o professor A, o servidor A, o servidor B, e o cara fala e depois vai embora e fica sem compromisso para com Arco Verde. Vou divulgar isso nas minhas redes sociais amanhã. O meu protesto é com relação a esse comportamento que está acontecendo nessa casa sempre. Vereador que só adoece segunda de noite. Vereador que só tem compromisso segunda de noite. Eu poderia marcar meus compromissos tudo para segunda de noite também, e depois não vim para cá e justificar que não vim. Mas o meu compromisso principal é Câmara. O vereador João Marcos veio de Recife e está aqui. Saiu para Recife, voltou, está por aqui. Então, eu quero chamar a atenção da população de Arco Verde que veja os vereadores que têm compromisso com a Câmara, com a população, de estar a essa hora debatendo aqui nessa Casa Legislativa. E eu quero fazer esse protesto, senhor presidente, para que isso não volte a acontecer, porque isso é muito ruim para o Poder Legislativo, essa descrença. Nós tivemos um projeto aqui para aumentar o número de sessões. Não teve o número de sessões. Aí hoje a gente tem uma única sessão por semana. O vereador assina o livro, faz o discurso bonitinho e vai embora para casa dormir. Lancha, enche o bucho, aí tem um buffet da Câmara aí pago pela Câmara e vai embora. Então eu quero fazer esse protesto que isso não aconteça, que tenha um respeito, não pelos vereadores que estão aqui, mas tenha um respeito pelo povo de Arco Verde, que lhe elegeu e lhe paga um salário muito bem obrigado para estar aqui nessa Casa Legislativa e você vai embora. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar rapidamente de alguns temas. Na próxima segunda eu estou tentando trazer essa Casa Legislativa, se ela puder comparecer, uma psicóloga para usar a tribuna livre e a gente poder falar um pouco sobre esse projeto que eu apresentei, presidente. Eu até pedi a Kleber para dar uma olhada no projeto que eu apresentei, que dispõe sobre a criação do complexo de referência da pessoa com tratamento do espectro autista, TEA, e também da pessoa com síndrome de Down, no município de Arco Verde. Esse projeto eu apresentei na semana passada. Isso é um tema que está muito recorrente. Eu quero trazer a doutora Dione Pedrosa, já convido a todos que estão me ouvindo, as quase 100 pessoas que estão ainda na plataforma ainda, e a doutora Dione vai falar justamente sobre esse transtorno do espectro autista, né, que abreviadamente TEA, e também síndrome de Down. Nós estamos aqui propondo a criação desse complexo, ou podemos dizer um centro de referência, para poder tratar esses casos com muito zelo. Eu despertei muito para esse tema, porque quando você tem uma criança autista ou uma criança com síndrome de Down, que ele nasce em um berço com condições de dar cuidado, de dar saúde, de dar atenção àquela criança, beleza. Não é o que a gente quer, mas pelo menos tem uma assistência. A família tem condições, tem um plano de saúde, tem dinheiro, tem condições, mas a gente precisa ver
a grande maioria lá da periferia que não tem condições. E às vezes trata isso aí, sabe como, senhores vereadores? Hoje mais não, porque está bem divulgado, mas há alguns anos atrás, no cacete. Cacete. Pai que vê o filho com aquela coisa repetitiva, com aquele comportamento repetitivo, que não para. Meu pai dizia que quando o menino era muito, muito possível, meu pai dizia, eita, que esse menino é fogo na roupa. Porque não para, isso aí não é do querer dele, é justamente do comportamento, já faz parte, é típico de quem tem o TEA, de quem também tem a síndrome de Down. Então é preciso, a síndrome de Down ela é mais identificada, né? É uma coisa que você identifica mais rápido, mas o autista, eu fico imaginando, doutor Rodrigo, isso há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, esses meninos dentro de uma casa, o pai sem paciência, a mãe sem paciência, sem saber o que é, achando que é ruindade, uns diziam, isso é muito safadeza no rabo, isso aí, não sei o quê, e coisa. E hoje não. Hoje qualquer comportamento diferente de uma criança você leva, você começa a observar, diagnostica rápido isso aí, muito rápido, mas eu me preocupo é com esses pobres que estão lá na ponta, que estão lá na periferia dessas famílias que não têm condições de pagar um terapeuta ocupacional, um psicólogo, nada, absolutamente nada. Ali é num pau mesmo, na tora, que vai cuidando daquilo. Então eu acho que Arco Verde, uma cidade com 80 mil habitantes, merece ter esse centro, esse complexo de referência para tratar essas crianças, para tratar adolescentes, para poder dar um suporte a essas famílias, dar uma orientação aos pais, uma orientação à mãe e ao pai, uma orientação comportamental, um tratamento diferenciado. Precisamos ter isso, um tratamento diferenciado para tantas famílias em Arco Verde. Como está sendo recorrente os casos de confirmação de crianças autistas? Como está sendo? Isso era uma coisa que, digamos, era raro, ou talvez não identificavam, mas hoje tem a leve, tem a grave, tem a moderada, né? São várias situações. E quando eu falei isso aqui na Câmara, eu não imaginava a repercussão que isso ia ter. Quando eu fiz esse pedido ao prefeito para acelerar e fiz o projeto aqui, no outro dia começou a chover nas minhas redes sociais, as famílias agradecendo por essa manifestação que a gente fez aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu resolvi intensificar isso aí. Eu vou tentar botar isso para frente o máximo que puder. Tivemos com a secretária Inês Irlei de Ação de Saúde, doutora Zilda, e ela disse que isso, inclusive, é uma meta da Secretaria de Saúde do Estado, do governo da doutora Raquel Lira. Então, nós vamos intensificar isso aqui em Arco Verde, identificar a quantidade de famílias, a quantidade de pacientes para isso, e vamos acelerar nessa questão. Então, eu quero trazer na próxima segunda, a doutora Dione Pedrosa, que tem um vasto conhecimento sobre isso. Ela vibrou, uma das que vibrou com isso aí, e eu espero que a gente possa tentar melhorar isso aí. Quero falar rapidamente algumas coisas que eu não falei, também sobre a questão do cadastro único, doutor Rodrigo Roa. Que o senhor publicou, e eu quero fazer minhas palavras de Brito, por exemplo. Brito disse, tem algumas coisas que o senhor traz, por exemplo, para a Câmara de Vereadores, que não é porque foi feito no outro dia, porque foi um pedido seu, lógico. O vereador tem essa missão, tem essa função, mas era coisa que já estava programada para ser feito, inclusive. Tem até uns que são mais sabidos, quando sabe que vai ser feito, aí faz o pedido na Câmara, de ações, né? Ações, não a questão de denúncias, mas alguns casos que são trazidos e as medidas são tomadas imediatamente. Não, só foi tomada medida porque eu fiz isso. Não, não é. A gestão, quando percebeu, isso já foi sexta, foi agora, sexta é antes de ontem. Quando percebeu que havia um acúmulo grande lá da fila, lá do cadastro único, isso hoje eu falei com o senhor Charles, e o senhor me deu boas referências dele. Eu estava na reunião com a bancada, botamos o telefone em viva voz, Charles, essa fila lá, a madrugada, começou quando? Ele, sexta. Sexta-feira houve um acúmulo maior de gente, que originou aquela fila. E pessoas foram para lá 1h da manhã, 2h da manhã, sem nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade, doutor Rodrigo. Agora vamos admitir que o cara vai para lá hoje, para ficar... Não. Ele vai se ele quiser, mas não vai cortar benefício, não vai suspender nada dele, não vai ter nada. Zumira me disse agora à noite, numa mensagem aqui, que a própria Zumira, as escolas municipais estão orientando os pais a procurar o cadastro único para atualizar os seus dados. Isso é até abril, a gente começou março. Nós vamos até abril, e se em abril não forem cadastradas todas as crianças,
não haverá suspensão de benefício. Nenhuma. Agora, como a informação chegou de uma vez e as pessoas foram lá para o cadastro único, então o governo, na própria sexta-feira mesmo, que já estava programado, lança uma força-tarefa. E esse foi o nome divulgado em todos os grupos de redes sociais, em todo canto. Essa força-tarefa é procurar descentralizar esse atendimento, não só no cadastro único. Então, para que todos tenham conhecimento, os 4 CRAs vão ter atendimento para o cadastro. 4 CRAs. São Geraldo, São Cristóvão, Boa Vista e Cidade Jardim. 4 CRAs. Vamos ter a Secretaria de Ação Social, que está no regime agora amplo, de 7 da manhã a 4 da tarde. Segundo o Robson me disse agora por uma mensagem que lá vai ser até 4. É de 7 a 4. E os outros até 5. CRAs e cadastro único. Mas lá vai ser de 7 da manhã a 4 da tarde. Então essa força-tarefa ela veio para que as pessoas se tranquilizem. E não adianta ninguém correr de madrugada, 1 hora da manhã, levou um menino 1 hora da manhã para lá. Luciano, se me permite. Há um limite de atendimento, lógico. Então as pessoas se desesperaram e foram de madrugada para cadastrar logo dele. Cadastrar. Mas não havia essa necessidade. Aí por isso que a partir, para evitar essa fila, para evitar tudo isso, então a partir se agendou agora. Tem 100 atendimentos diários. Charles disse que ia tentar ampliar para 150. Hoje, doutor Rodrigo, por exemplo, foram 30 atendimentos marcados para de tarde. As 30 pessoas agendadas para de tarde, Amanda, não compareceu ninguém. Ninguém, agendou 30. Se de manhã que estava lá, agendou para de tarde 30. Compareceu ninguém. Dos 30 agendados. João. Não, só para contribuir com a informação, eu também tinha falado com o Charles e ele informou que desde dezembro eles já informam as pessoas que vai começar, que é rotineiro, né? Todo ano acontece no mesmo período, fevereiro, março e abril, e eles já vinham comunicando à população desde dezembro. Então é isso que você está falando, só para contribuir, que além de tudo já tem sido feita a informação, né? Inclusive, João, eu fui convidado em fevereiro para uma reunião com as associações de moradores. Mas foi depois do carnaval, a gente estava no congresso de 24, eu não pude comparecer. 24 de fevereiro. Mas 24 de fevereiro houve uma reunião grande com todas as associações de moradores de Arco Verde. Isso foi divulgado, doutor Rodrigo, isso foi ampliado para que as associações ajudem as pessoas a procurar. Isso vem sendo divulgado. Então, houve até uma certa organização. Ninguém procurou de lá para cá. Quando foi sexta-feira, houve talvez pela escola avisar, pela associação avisar, e alguém ter feito alguma informação inverídica, dizer que ia cortar cadastro, alguma coisa. Tem acontecido isso. Mas a gestão tomou conta logo de providenciar com relação a isso. E vejo que são coisas a serem resolvidas que não tem problema. Quando eu coloquei, doutor Rodrigo, só para justificar aqui, quando eu coloquei o exemplo da fila da neuroimagem, o que é comum, o povo tem uma cultura de fila. É cultural isso aí. Né? As pessoas têm uma cultura. Você passa na loteria. Passa numa loteria, 5 horas da manhã, está o cabo lá na fila da loteria. Aí você passa 1 hora da tarde, não tem ninguém mais na loteria. Porque o cara tem a cultura, acorda cedo, aí quer estar lá na fila. 5 horas da manhã, eu passo na minha caminhada de 6, a loteria já tem gente. E muita gente, não é pouca não. A loteria só vai abrir de 8. O cara está lá cedo. Então, quando eu coloquei a questão da neuroimagem, inclusive disse, graças à sua competência. A neuroimagem hoje é muito procurada em toda a região, pela competência que tem. Não tem fila lá na neuroimagem. E olha que o pessoal chega lá às 4, 5 horas da manhã, fica lá fora. Mas a neuroimagem não manda ele chegar às 5 horas da manhã lá. A neuroimagem não manda. Chegar às 4, 5 horas da manhã, fica lá fora. Fica aguardando. Mas é particular, é pago. É esse comparativo que eu quero dizer. Eu pago, existe a fila, imagina o gratuito. O pago tem essa fila. O cara que está pagando. Fui para o memorial certa vez, lá para um atendimento, fiz até um comparativo. Disse, bicho, porra, o cara reclama de um atendimento no hospital regional. Cheguei lá no memorial, um atendimento de 2 horas, 3 horas, eu e Tiago. Aí chegamos lá de manhã, vimos sair de noite lá do memorial. Pago, particular. Mas é o número de atendimento que tem, um hospital único na cidade, muita gente, atendimento, tudo. Então, quando eu fiz o comparativo, doutor Rodrigo, essa questão aí da neuroimagem, foi só com relação a dizer que essa questão das filas, elas realmente acontecem. E quero fazer essa justificativa, não é nada com relação à neuroimagem, eu inclusive devo muito à neuroimagem, todo o atendimento nosso, da família, de minha mãe, de todo mundo, é neuroimagem. Assim, tem uma atenção muito especial.
sempre fiz essa referência aqui e sempre faço. O senhor é uma pessoa muito atenciosa. O que o Rivaldo disse aqui é totalmente verdade. Queira saber quem é doutor Rodrigo, precise dele na área médica. Ele vai atender, não tem hora. De manhã, de tarde, de noite, ele está lá para atender. Não tem de que reclamar. Eu até dizia a ele aqui há pouco tempo, minha mãe está com um procedimentozinho para fazer. E hoje meu irmão arrumou Zé Ivan para fazer, doutor Zé Ivan. Marcou, agendou, enfermeiro e tudo, para poder fazer. Ela disse, não, eu só faço com o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo hoje foi a Recife, foi levar o nosso grande Pedro Rua para viajar lá para a Colômbia. E não ficou. Então amanhã vai se tentar agendar alguma coisa. Então acreditamos muito nesse trabalho do senhor. E quando eu coloquei a neuroimagem, só foi dando esse exemplo. Né, que eu tenho certeza que a neuroimagem não manda ninguém chegar lá 4 horas da manhã nem 5 horas, mas o povo chega. Então, espero que tenha sido superada essa história aí do cadastro único. Qualquer informação, Charles se colocou à disposição para vir essa Casa Legislativa para tirar. Projeto dos precatórios, só reafirmar a palavra do prefeito. A palavra do prefeito aí é a questão do projeto dos precatórios, que foi encaminhado a essa Casa Legislativa, votado hoje. Eu não tinha por que, senhor presidente, criar objeção para votar o projeto. Sei que o senhor queria fazer um gesto com os professores. Também não havia necessidade de votar hoje. Não havia. Parecer essa coisa, essa agonia. Porque esse problema do dinheiro dos precatórios não depende da aprovação hoje desse projeto. Vocês vamos votar hoje que amanhã paga. Não via problema de seguir, segunda-feira a gente votar com parecer, bonitinho, tudo tranquilo, porque não é a solução do caso. A gente abriu um excedente para o que não é urgência. Abrimos um excedente. Precedente. Abrimos um precedente para o que não é urgência. Que só dá uma resposta aqui aos professores e depois daquilo vão-se embora, também não querem saber de Câmara, porque eles vão embora. Eles vêm à Câmara quando tem um movimento desse, quando tem uma manifestação dessa. Seria bom que os professores viessem toda semana para a Câmara, acompanhar o trabalho do vereador, só para concluir, acompanhar o trabalho do vereador, ver o vereador que está aqui trabalhando, o vereador que fica, o vereador que está pedindo, está requerendo, está fazendo projeto, está debatendo, está discutindo. Aí eles vêm, a gente atende, a gente sempre teve, esse poder legislativo sempre teve uma atenção muito diferenciada para todas as classes. Professores, para todas as classes. Então não tem o que reclamar com relação ao poder legislativo, faz de tudo para a gente poder atender. Agora a votação em si, eu também não ia dizer, não, presidente, eu não concordo não ia dizer eu não concordo, porque eu também não teria por que discordar. Eu só acho que assim, um precedente desse deve ser aberto quando houver realmente uma necessidade, não apenas para que a gente tenha uma resposta imediata para não resolver o problema, porque não vai resolver. Não estava dependendo da votação do projeto, desse projeto hoje à noite, para que os precatórios fossem pagos amanhã. Vereador Luciano, eu acho que eu pedi a anuência dos colegas vereadores. Eu tenho esse ponto de vista, eu poderia ter dado esse ponto de vista na hora que eu pedi a anuência, vereador. O senhor poderia ter dito, não. Foi isso que eu lhe disse, eu não vejo a necessidade, discordar, não. Não vejo a necessidade de votar, mas aí dá a anuência, a gente vota e depois o senhor disse que não tinha necessidade. Eu acho que tinha uma necessidade, vereador Luciano. Pronto, porque aí vai ficar a sua opinião e a minha, tranquilo. Justamente, porque os professores vieram aqui não tanto para esse projeto do rateio do Fundeb. Os professores vieram aqui para a resposta do prefeito sobre o reajuste do salário. Porque eles sabem que não está dependendo dessa votação. Justamente. Aí o que acontece? Esse poder legislativo fez um gesto, votou, abrimos um precedente, tranquilo. Já garantiu esses 60% para eles perante a lei, vereador. Abrimos um precedente. Vossa Excelência sabe o que é precedente. Então, daqui para frente, o que acontecer, que for pedido para votar, vai ter que seguir o mesmo ritmo. Chama-se precedente isso. Doutor Rivaldo sabe o que é isso aí. Mas tranquilo. Eu não me manifestei, presidente, repito, para que fique claro isso aí. Eu não tinha por que ter um posicionamento contra. Eu apenas não senti a necessidade disso, a necessidade. Todavia, votamos, foi votado, foi aprovado, tudo assim, rolo compressor. Pega parecer de fulano, não dá parecer, pega o parecer emprestado, do jurídico. As comissões deixam de exercer seu papel, deixam de proferir seus pareceres, deixam de fazer tudo isso. Só quero chamar a atenção para isso, porque esse não é o primeiro nem é o último projeto a ser votado. Sempre haverão projetos a ser votados e foi aberto um precedente na noite de hoje. Por fim, senhores vereadores, eu quero só acrescentar aí algumas coisas aí desse projeto aí do piso dos professores. Né? Encerrou, vereadora. Muito obrigado, boa noite. Bem, eu quero colocar aí... Só registrar, presidente, o senhor falou mais do que 30 minutos. Só registrar isso aí. Quem está contando é Zileide aqui. O senhor debata com ela aí o tempo aí, vereador.
O senhor falou 15 minutos, a gente lhe deu mais 3. Vou pedir para a Karina contar o de Siqueirinha, Karina. Conta o tempo de Siqueirinha para poder trazer na próxima sessão. Pois, Leide. Tranquilo, já não. E João Marcos, Então vamos colocar em votação os requerimentos do vereador Luciano, com a permissão dos colegas vereadores que se manifestaram. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado com o voto do vereador Rodrigo, João Marcos, Sargento Brito, Luciano e a vereadora Zirleide Monteiro. Bem, eu quero encerrar. Os oradores já falaram todos. E eu quero agora convidar a primeira secretária, a vereadora Zirleide Monteiro, para fazer a leitura da ordem do dia, das matérias da ordem do dia, por favor. Para não ter contestação, eu vou encerrar a sessão e nós vamos votar esses 2 projetos de lei na próxima sessão. Agradeço, não tem quórum, infelizmente, para a votação da noite de hoje. E na próxima segunda-feira iremos colocar o projeto que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Arco Verde das suas providências e também o que reconhece de utilidade pública o Instituto Mãos que Fazem. Quero pedir desculpa à população de Arco Verde e na próxima semana iremos pautar esses 2 projetos para ser discutido e votado na noite da próxima sessão. Forte abraço e até a próxima semana.